Vamos para mais uma aula para o pessoal de mídias educativas. Essa é uma disciplina eletiva do Centro Acadêmico de Vitória, aqui da Universidade Federal de Pernambuco. E eu preparei essa aula hoje para falar um pouquinho de propriedade intelectual e o seu desdobramento, que vai ser em cima dos direitos autorais e os direitos de uso de imagem. Que é importante para você que está preparando o seu conteúdo, lembrar que é importante você respeitar os direitos autorais e o uso de imagem das pessoas, porque isso pode gerar processo, danos morais, né? Então é importante que você tenha essa consciência de que quando você vai gerar um conteúdo, e esse conteúdo ele pode ser interpretado como você tendo vantagens do uso da imagem da pessoa, você pode se comprometer. Então é importante você lembrar, né, que nem tudo que está na internet é de uso livre. Né? A gente não sabe se aquela pessoa autorizou a divulgação daquele material ou se ela simplesmente caiu na internet porque os motores de busca acabam resgatando, né, fazendo uma varredura na internet e apresentando para vocês como uma opção de uso de imagem ali para você ter disponível. Tá? Então, tudo que está na internet é livre? Não, isso é um mito, né? Nem tudo que está na internet é livre. Se eu buscar uma imagem no Google e pegar aquela imagem e produzir um conteúdo para monetizar, para vender para um curso online, ou para ser utilizado numa faculdade privada, onde aquelas aulas vão ser fomentadas, né, para os alunos, ou numa especialização que ela é paga, ou seja, você não está usando ela para fins educativos e ainda assim tem restrições, porque você tem que saber que aquela pessoa tem direitos autorais sobre aquela imagem. Então, não é tudo que está na internet que é livre para ser utilizado. Tá? Então, o que é importante a gente lembrar? Eu tenho uma facilidade muito grande de encontrar na internet imagens, vídeos, animações, músicas e obras literárias, logotipos, marcas, software. Tudo isso é fácil de produzir, usar para produzir conteúdo. Mas tudo isso aqui são de pessoas que produziram e elas detêm o direito autoral sobre aquele produto. Né? Então eu não posso, por exemplo, pegar um livro que tem direitos autorais e ler ele numa videoaula ou fazer a interpretação dele de um capítulo num podcast. Né? Teoricamente, aquele livro ele tem propriedade intelectual, ele tem um dono, alguém escreveu ele. Né? Seja o autor, seja a editora, alguém detém as propriedades, tá, daquele material. Né? Então, para você entender um pouquinho de propriedade intelectual, no Brasil ela se divide basicamente em duas principais linhas de interpretação. A propriedade industrial e a propriedade, né, propriamente dita, falando do direito autoral. O que é isso se resume? Né? Vamos aqui só dizer. Né? A Organização Mundial de Propriedade Intelectual, essa OMPI, ela diz aqui, ó, eu vou tentar ser sucinto nessa situação, que é a soma dos direitos relativos às obras literárias, artísticas, científicas, interpretação dos artistas intérpretes, execuções de artistas instrumentistas, fonogramas, radiodifusão, invenções. Né? Eu tenho uma definição bem ampla de tudo que pode ser registrado como direito autoral, patente, marcas e assim por diante. Então eu tenho que tomar muito cuidado quando eu for reproduzir fragmento ou total de alguma obra ou de algum produto que eu encontrei digital para poder fazer nosso conteúdo aqui na aula. Tá? Então, as principais leis que regem no Brasil hoje, que podem nos ajudar a interpretar, eu não vou falar das leis profundamente, né? Porque não é o nosso objetivo da aula a gente passar para vocês que existem conceitos para nos defendermos de não infringirmos as leis de propriedade intelectual. Então, as principais leis que regem no Brasil hoje são Lei de Propriedade Industrial, né, que é a Lei 9.279 de 96, a Lei dos Direitos Autorais, que é a 9.640 de 98, e a Lei do Software, que é a 9.609 de 98. Essas três leis em conjuntos acabam dando margem para a interpretação de até onde vai os direitos autorais do autor daquela obra. Tá? E a lei do software, né, ela vem para ajudar a gente, porque não existe uma legislação específica para proteger quem produz o conteúdo.
Então, por exemplo, eu estou fazendo uma aula, essa aula ela está sendo colocada no YouTube e os direitos autorais dessa aula, né, eu não estou colocando nada que infrinja o direito autoral, esse direito é meu. Mas não existe uma lei que fala, olha, o Luiz Miguel detém o direito autoral daquilo já que ele está colocando no YouTube, né, ou já que ele vai disponibilizar isso para os alunos e os alunos vão divulgar. Mas existe uma adaptação da lei do software, que é a Lei 9.609 de 98, que define que quando você faz isso comercialmente, não é o meu caso, mas, por exemplo, uma empresa vai contratar você para produzir conteúdo para aquela escola, né? Então, você precisa ter contratos de direitos e deveres para definir até onde vai os seus direitos, como autor, e se você vai receber pela produção do conteúdo, e se você vai receber direitos autorais sendo citado como autor por quanto tempo, né? Então, nesse contrato é que vai definir quem detém os direitos autorais. Normalmente, uma empresa que está pagando, o contratante, né? Ele que detém os direitos autorais quando ele coloca isso no contrato. E você que produz o conteúdo para aquela empresa, você cede os seus direitos porque você está recebendo, e aí você vai colocar nesse contrato as formas que você quer receber. Se é um pagamento pela produção, ou se você quer royalties, né? Como os músicos fazem, eles acabam recebendo royalties ao longo, né, da carreira dele ali na produção daquela música, tá? No caso de sons e imagem, né, por exemplo, o YouTube, eu gosto de dar o exemplo do YouTube porque ele tem uma ferramenta muito bem desenvolvida, porque se você utilizar um trecho de música ou se você utilizar um trecho de filme, o sistema deles automatizado vai buscar, vai fazer uma varredura no seu vídeo e ele vai entender, olha, essa música aqui é de tal gravadora e a gravadora é que detém os direitos autorais dessa música. Então, se houver monetização, que é aquelas propagandas que acontecem no vídeo, o dinheiro dessa propaganda vai para pagar os direitos autorais daquela editora, né, daquela produtora, da gravadora, né? Se você tiver, por exemplo, por que você não acha cenas do Big Brother passando no YouTube? Porque se acontecer isso, os direitos autorais é da Rede Globo e também da multinacional lá que detém os direitos do Big Brother. Então eles fazem uma varredura, interpretam que você está usando, reproduzindo cenas do Big Brother e ele é vetado de ser reproduzido, né? Então você vai ganhar uma advertência, o seu canal pode até ser suspenso se você insistir nas advertências. Então é interessante que eles já estão buscando formas digitais de interpretar e achar esses problemas, né? Então, se você começar a usar muito material que você tem que é de direito autoral, você pode ser punido, mesmo que seja não judicialmente, mas dentro da própria plataforma, você é punido porque você não está seguindo as regras de direitos autorais, né? O podcast, que é uma outra ferramenta que nós vamos desenvolver ao longo dessa disciplina, ela também pode ser utilizada de músicas de direito autoral. O problema é que ainda não existe nada que faça essa varredura para que você possa falar assim, ok, esse produto eu não posso usar porque tem direito autoral. Essa outra música que eu estou colocando aqui, ela pode ser utilizada porque ela tem os direitos liberados para poder usar. Mas o problema de tudo isso se a gente não começar a partir de agora usar somente materiais que têm direitos autorais liberados para poder fazer o podcast, a edição, colocar música de fundo, fazer efeito sonoro, o Google e o Spotify, eles popularizaram o uso do podcast. E o Google entrou com pesquisas desde 2018, desculpa, fazendo mecanismos de busca para encontrar dentro do seu podcast o tema que você está fazendo a busca lá no buscador do Google, né? Então, em breve, a gente vai ter possibilidade de você fazer uma busca sobre um determinado termo e ele vai apontar para você, olha, nesse podcast tem o assunto que você está procurando. Procure no minuto tal. A gente vai chegar nesse nível ainda. Então, se eles conseguem desenvolver ferramentas que rastreiam o vídeo e sabem que aquela música é de direito autoral, o que você colocar no podcast vai ser isso também, né? Então, o Spotify popularizou, abriu, né, a sua plataforma para podcasts publicarem gratuitamente. Então, muito obviamente, eles vão fazer esse rastreamento tão cedo para poder repassar os direitos autorais para quem detém aquele direito autoral daquela música, por exemplo, tá? Quais os tipos de licença que eu posso encontrar para poder identificar? Olha, será que eu devo usar esse material
Ou será que eu preciso restringir, não usar esse acesso e buscar outro material? Né? Então, primeiro, todos os materiais que têm direitos autorais, eles têm todos os direitos reservados a quem detém aqueles poderes. Seja uma gravadora, seja uma editora, seja o próprio autor. Então, a gente precisa ou consultar a fonte para saber se eu posso usar ou não usar, se eu não tenho essa certeza. Tá? Direitos, né, de domínio público, todos os direitos estão liberados quando está identificado que aquele domínio, que aquele material é de domínio público, então eu posso utilizar ele no meu vídeo, no meu podcast, no meu blog, na minha aula. Então isso é explícito, né? Você já está encontrando esse material, então você pode usar se ele for de domínio público. E existe um agora chamado Creative Commons, que é uma licença que oferece aos criadores, né? O criador de conteúdo ele vai buscar vários materiais, vídeos e música. Ele oferece para essas pessoas espectros de mais variado. Ou ele cede todos os poderes e deixa ele transmitindo para você como direito de domínio público, ou ele cede parcialmente o uso. Olha, você pode reproduzir, mas você não pode monetizar, você pode reproduzir parcialmente esse material. Né? Ou ele pode restringir tudo. Ele vai lá e caracteriza que aquela obra, durante os próximos 5 anos, ela não pode ser utilizada para nenhum fim, a não ser aonde ele está divulgando, né? Seja uma editora, seja um livro, uma revista e assim por diante. Tá? Então, sugestões que eu trago para vocês nessa aula como que eu vou produzir meu conteúdo sem infringir as leis dos direitos autorais. Então, uma fonte muito legal para a gente encontrar música e efeitos especiais, efeitos sonoros, para você colocar no vídeo e até no podcast, é o próprio YouTube. Quando você estiver logado no YouTube, você entra, acessa, faz o seu cadastro, lá quem tem uma conta de e-mail faz o login muito mais rápido, e aí você vai buscar ou o YouTube Studio ou o YouTube, né, lá no gerenciador de vídeos. Os dois levam para um menu à esquerda, que você tem aqui, ó, no menu à esquerda, no final dele você faz a rolagem e você tem ali a biblioteca de áudio. Quando você clica na biblioteca de áudio, vai aparecer aqui uma lista de músicas gratuitas, de efeitos sonoros, e ainda você tem gênero, o clima que essa música vai trazer para você, para aquele teu conteúdo, quem é o artista, a duração e o tipo de licença. Né? Então, tipo de licença, quando eu passar o mouse em cima desse símbolo do YouTube aqui, você vai ver qual é o tipo de licença, licença da biblioteca de áudio do YouTube. Né? Você pode usar esta música de sons nos seus vídeos, incluindo naqueles que geram receita. Né? Então, ele não tem nenhuma atribuição necessária. Você não precisa nem citar o autor, porque essas músicas que estão aqui são de domínio público, você pode usar à vontade qualquer música daqui. E aí o que você faz? Quando você clica nela, aparece aqui um lugarzinho para você fazer download, ele já baixa aquele efeito, ele já baixa aquela música em MP3 e você pode usar no seu material tranquilamente. Outra fonte de lugares que você pode, um site que você pode baixar imagens gratuitamente é o Freepik. Né? Se você digitar br.freepik.com, você vai cair na versão em português desse site e aí você tem a possibilidade de encontrar essa plataforma e aqui eu tenho um campo de busca. Aí eu vou digitar ali macarrão, né? Um exemplo. Né? Digitei macarrão, apareceu aqui um banco de imagens para eu poder fazer download e eu tenho aqui do lado ainda a caracterização para refinar minha busca. Se eu quero uma busca com imagens vetorizadas, se eu quero foto, se eu quero já o arquivo pronto para Photoshop, que é o PSD, ou se eu quero ícones, para poder selecionar melhor dentro daquela imagem do tema que eu quero, que é o macarrão, eu vou buscar a imagem mais apropriada do formato que eu quero. E eu tenho aqui o tipo de licença. Quem paga o Premium, ele tem acesso a algumas bancos de imagens mais detalhadas, com mais variedade, mas eu tenho aqui, se você clicar em gratuito, ele vai aparecer para mim somente imagens gratuitas para poder fazer download sem ter problema com direitos autorais. Tá? Outro site que eu gosto muito de utilizar é o Pexels. O Pexels ele tem tanto o banco de imagens quanto o banco de vídeo. Né? Então ele também cai numa plataforma, esse acesso é gratuito, você pode se cadastrar se você quiser controlar melhor a sua busca, né? Mas você não precisa. Então eu venho aqui e digito aqui, macarrão. Será que vai buscar? Aí vai lá aparecer.
e selecionei para vocês. Ó, aqui em cima eu tenho fotos, eu selecionei vídeos, né? E quando eu passo a mão em cima de um vídeo, ele aparece essa setinha aqui, ó, que eu já posso fazer download direto. Eu clico, ele abre a janela de download já automaticamente para o meu computador e ele cita para você como é que você deveria citar o autor desse vídeo, né? Porque todos os vídeos que estão aqui na plataforma da Pexels podem ser utilizados na íntegra ou parcialmente. E eles só dizem para você, ó, se você quiser, nem é obrigatório, como é que você faz para citar o autor daquele vídeo, tá? Então tá aqui, eu coloquei um vídeo para vocês, que eu encontrei no Pexels, que ele fica rodando aqui a imagem do macarrão, para a gente poder mostrar para vocês um exemplo de como usar os vídeos do Pexels, tá? Outro site que eu gosto muito também, para você que está produzindo conteúdo, nem sempre você produz conteúdo só para o YouTube, nem sempre você produz conteúdo só para podcast, às vezes você quer produzir conteúdo para o Instagram, né? Então o canva.com é um site gratuito também, né? Você consegue entrar, se cadastrar, mas você precisa estar logado para você poder ter acesso ao banco de imagens deles. E eles têm aqui, ó, uma infinidade de exemplos para vocês utilizarem, desde a apresentação até post para o Instagram, stories e assim por diante. Você consegue ter imagens pré-definidas ou até layout para você poder usar na apresentação de vocês ou na produção de conteúdo para o Instagram, por exemplo. Tá? Você pode usar muito bem o Canva para isso. Tá? E espero, né, que vocês tenham gostado dessa aula, porque eu acho muito importante a gente começar a observar que a gente precisa usar desses artifícios, né, de banco de imagens gratuitos, banco de áudio, para poder não infringir os direitos autorais, porque nós somos uma instituição de ensino pública. Então é o mais que certo a gente já defender os direitos autorais dos autores. Tá? Obrigado e até a próxima aula.